Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui em mais um vídeo aqui do canal e eu quero total atenção sua, porque o que nós vamos falar pode tirar a sua dúvida e fazer você entender o porquê das respostas de Deus não estarem chegando na sua vida, porquê que a sua vida não muda conforme você busca, você deseja. E para isso eu quero que a gente vá até o Antigo Testamento, onde lá não existia esse modelo de igreja que nós temos, não existia a forma de cultuar Deus que nós cultuamos hoje em dia. Não tinha os homens da fé de antigamente não tinham a palavra de Deus. Eles não louvavam a Deus, não havia hinos, não havia instrumentos musicais. E como é que eles faziam para terem a resposta de Deus? Qual era a forma que eles cultuavam? De que maneira eles fizeram que a vida deles mudaram? Os heróis da fé, aqueles que fizeram a diferença no Antigo Testamento. E para isso, eu gostaria de lembrar e voltar lá atrás, fazer a nossa mente se transportar lá para o início da criação de Deus, onde a palavra de Deus diz que a terra ela estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, até que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele pairou sobre as águas. E ali você sabe o que diz a palavra. Ele começou a determinar que houvesse a criação. Então tudo se formou maravilhosamente, perfeitamente, de forma sublime, como só Deus pode fazer, mais nenhum outro. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, total perfeição e total santidade, a mais total e perfeita pureza. Ali o homem caminhava com Deus, andava com Deus. O homem se alimentava na presença de Deus, vivia 24 horas na presença de Deus. Então tudo era perfeito, não havia mortes, os animais não se devoravam porque não precisavam de carne, porque a morte não existia. Até que o homem pecou. E eu vou falar para você, meu amigo e minha amiga que me assiste, Satanás tenta todos nós, tenta você também. Porque ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que você obedeça a ele e desobedeça a Deus. Foi assim com o Senhor Jesus também, quando ele fala: se você me adorar, tudo isso aqui eu te dou. Toda a autoridade foi me dada e eu dou para você. Ele ofereceu ali ao Senhor Jesus tudo. E Jesus negou aquela tentação. Qual é a pessoa que diria não para uma oferta tão grande, né? Oferecer a autoridade toda. Então o Senhor Jesus nega. Então isso vai acontecer comigo, vai acontecer contigo. Porém, Adão e Eva cederam à tentação. Não é assim? Muito bem. Então o que aconteceu? O Senhor Deus aparece para eles. E ali eles se escondem da presença de Deus. Quando Deus aparece no jardim do Éden, como sempre fazia, num determinado horário, Adão e Eva eles se escondem da face de Deus. E Deus diz assim: por que vocês estão se escondendo de mim? Vocês comeram do fruto que eu ordenei que vocês não comessem? Então Deus vai direto ao assunto. Mas o que aquela atitude de Adão e Eva mostra para Deus, mostra para a gente? Uma atitude de se esconder de Deus, logo após tomar uma atitude errada, logo após desobedecer a Deus, cair na tentação, na oferta que Satanás ofereceu. O que mostrou para Deus o caráter de Adão e Eva?
mostrou exatamente que eles gostaram do pecado, que eles queriam o pecado. Se esconder, esse passo para trás, mostra, não, nós queremos isso aqui, não queremos mais a ti. Porque a palavra de Deus diz, se confessares os vossos pecados, ele é justo e fiel para perdoar todos os pecados, e o sangue do Senhor Jesus vos purifica. Então, qual deveria ser a atitude dele e dela? Quando Deus apareceu, era para eles se apresentarem e falarem, ó Senhor, antes do Senhor Deus falar com eles, era para eles falarem, olha Senhor Deus, nós pecamos, nós infelizmente caímos em tentação. Satanás nos ofereceu e nós comemos da fruta que o Senhor proibiu que nós comêssemos. Perdoa os nossos pecados. Mas a atitude deles mostrou que o caráter deles era que eles queriam aquela oferta. Então Deus viu que Adão e Eva não tinham já tomado a sua decisão. E aí Deus então expulsa eles ali do Jardim do Éden. E eles vão seguir a vida deles. Agora, qual é aí dali o mundo, a humanidade começou a existir, né? Longe da presença de Deus. Mas Deus continua existindo e o homem também. Então, qual é a situação agora? A situação é o seguinte, as pessoas que quiserem, elas virão até Deus. Vai partir agora de cada um, porque Adão e Eva tomou a decisão deles. E foi exatamente isso que aconteceu com Abel. Abel mostrou o que Deus agora queria ver do ser humano. A sinceridade de se apresentar diante dele e querê-lo de toda a vida, de todo o coração. E é exatamente isso que Abel fez. Abel se apresentou a Deus. Lógico, ele trouxe o sacrifício, ele trouxe a oferta. Mas aquilo ali só externou o que estava dentro dele. A sinceridade dele. Ele queria voltar para Deus. Então, o que nós temos agora? O que nós começamos a observar? Que há duas formas. As pessoas que querem a Deus, com toda a sinceridade, com toda a força, com todo o coração. E as pessoas que não querem a Deus. O Senhor Jesus, numa passagem, ele disse, esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e a luz é o Senhor Jesus. Então ele diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Em outra passagem o Senhor Jesus disse, vós sois filhos do diabo e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Então, há os que têm os desejos de satisfazer a Deus e há os que têm os desejos de satisfazer o diabo. O Senhor Jesus, então tudo bem. Até eu entendi. Agora, estamos todos longe da presença de Deus e vai depender de cada um de nós voltar para Deus ou não, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, a sua opção. E é exatamente isso que os homens do passado faziam. Esses que nós pregamos, que fizeram a diferença, que apareceram, que foram vitoriosos, que tomaram posse da vida, tanto a vida aqui na terra, quanto a vida por vir. Então, eu quero trazer isso para o dia de hoje. Nós temos a igreja, eles não tinham a igreja. Nós temos as louvores, as canções muito bonitas, os CDs que tocam as músicas, os rádios, as televisões, eles não tinham nada disso. Nós podemos ouvir hoje hinos. Nós temos a Bíblia. Abel não tinha Bíblia. Nós temos a igreja, onde nós nos reunimos.
E por que que tudo isso que nós temos, toda essa base, toda essa estrutura espiritual, e mesmo assim nós não conseguimos ficar de pé? Por que que nós não temos a nossa vida fortalecida? Por que que nós não vencemos? O que que acontece? O que que está faltando para que isso aconteça? Para que haja a resposta de Deus no seu problema? Para que Deus se manifeste na sua vida? Porque aonde você vai, ali você cai. Você não fica de pé. Porque falta, pessoal, hoje em dia, o que não faltava antigamente. Por mais que nós tenhamos tudo isso, todo esse equipamento, todo esse modelo de igreja, chegamos na igreja, sentamos, o pastor aparece, nós levantamos, daqui a pouco nós sentamos, nós buscamos, nós oramos, nós ouvimos a palavra, mas nada disso muda. Nada disso muda. Isso não vai mudar a sua vida. Por quê? Porque o mais importante, nós, você, eu, você, temos que fazer, ou você não está fazendo. E qual é a coisa mais importante? O que eles faziam no passado. A sinceridade. Apresentar-se diante de Deus e entregar toda a vida deles. Todos eles fizeram isso. Entregaram toda a sua vida. Com todo o coração. Com toda a força. Com todo o entendimento. Casaram-se com Deus. Fizeram uma aliança com o Altíssimo. Fizeram de Deus o seu tudo. Aí o diabo saiu. Aí o milagre aconteceu. Aí Deus desceu. Porque é exatamente isso que está escrito. Os que têm o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama. E será amado pelo meu Pai, e nós nos manifestaremos a Ele. Pessoal, não adianta de nada você ir na igreja. Não adianta de nada você louvar. Não adianta de nada você dar o dízimo, a oferta. Não adianta de nada as roupas cerimoniais que você se apresenta diante de Deus. Não adianta de nada falar de Deus se não houver uma entrega. E é isso que o Senhor Jesus exige. É o mandamento dele, está escrito. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua vida, com toda a tua força, de todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua vida. Por isso que os homens de Deus do passado faziam a diferença. Por isso que até hoje eu falo de Abel, de Abraão, de Moisés, porque eles deixaram o amor desse mundo, negaram esse mundo, eles não quiseram, não aceitaram as propostas do mundo e se ofereceram completamente para Deus, ainda que isso fizesse com que eles perdessem tudo, ainda que isso fizesse com que eles se empobrecessem, começassem do zero, mas eles deixaram tudo por Deus. E é isso que Deus quer que você faça. E é por isso que a sua vida não anda. É por isso que a sua vida não muda. É por isso que você não se liberta. É por isso que você está sempre caindo. Porque era melhor você não fazer nada desses rituais que nós conhecemos hoje na igreja e se entregasse para Deus. Porque o mais importante, pessoal, é você dar toda a sua vida para Ele. Só assim, somente dessa forma, você vai ter um encontro com o Senhor Jesus, vai receber o Espírito Santo e vai viver em novidade de vida. Você vai nascer de Deus, você vai ser filho do Deus Altíssimo, será chamado filho de Deus. E você vai ter a certeza da tua salvação. Quando você morrer, você vai direto para Deus, tua alma vai direto para Deus. Esse era o segredo do Antigo Testamento. É isso que Deus quer de você.
É isso que Deus quer de todos nós. Esse é o principal da Bíblia. Que nós entregamos toda a nossa vida. Que você não tenha medo de perder nada. De abandonar nada. Qualquer oferta que o diabo te der, o que ele te sugerindo é que seja esse mundo, como ele ofereceu para o Senhor Jesus. Que nada disso você aceite. Que você não aceite essa oferta. Mas que você sim aceite a oferta do Senhor Deus. Que você entregue a tua vida para Deus. Porque foi assim que Deus fez. Moeu o filho dele por você. Entregou o filho dele por você. E agora é a sua parte de você que você tem que fazer. Entregar toda a sua vida. Para que haja assim a mudança total e completa. Para que você seja... Para que você tenha vida. E vida com abundância. Tá bom? Que essa palavra, você guarde essa palavra. Que essa palavra te dê forças. Que essa palavra, que você creia nessa palavra. E que você tome uma atitude de se entregar totalmente, completamente nas mãos do Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus te abençoe e que a partir da tua decisão, haja resposta, haja cura que tanto você procura, que haja um fortalecimento espiritual na sua vida, que você consiga vencer de uma vez por todas, que você dê um basta, um chute nesse mundo, mande esse mundo para o quinto dos infernos e que você abrace a fé com toda a sua força e se prepare. Que grandes coisas vão acontecer, ainda que seja com perseguições, porque serão com perseguições. Você será perseguido onde você estiver, porque o diabo vai fazer de tudo para que você volte atrás da tua decisão, mas você se agarre, tome essa decisão, case com Deus e viva para sempre com Ele, tá bom? E eu te aguardo lá no céu. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.